sim. Mas o que aconteceu, por exemplo, na Estônia, então, que é um exemplo que tu sempre traz, para eles terem chegado nessa conclusão? Cara, o quanto pra trás você quer voltar? Uau! Cara, no mínimo, a gente tem que voltar para antes deles serem conhecidos como Estônia, eles eram parte da Liga Hanseática, de uma liga de comércio do norte ali da Europa, né? do Mar Báltico, para dentro lá da Finlândia e tal, nas cidades do norte da Alemanha, Dinamarca, etc. Existia uma liga toda de comércio entre as cidades ali. E isso era uma liga de comércio importante, e comércio onde ele vai, ele leva ideias novas, ele leva culturas novas, ele leva modos novos, ele leva reflexões novas. Por isso que esse desenvolvimento intelectual, filosófico, etc., muitas vezes está ligado também com o comércio. Porque você está trazendo gente nova, com perguntas novas, com ideias novas, com visões novas, força a galera a pensar. E traz ideias que, vocês não precisam pensar isso aqui do zero, a gente já pensou isso aqui 100 anos atrás. A propósito, você tem peles aí, maneirinho, que é uma cerâmica. Tá batendo papo ali com o cara, sei lá, entendeu? Isso ajuda o desenvolvimento de ideias, eu acho. Mas você tem isso, rolando nos anos 1200, 1300 lá já. Então, esse número eu posso ter sido argumentado, eu não lembro agora de cabeça a era da Liga Hanseática, esquece isso. Mas isso foi uma coisa muito importante por alguns séculos na história do norte ali da Europa como um todo. Por isso que você vê algumas dessas coisas surgindo em vários pontos diferentes ali. E a outra coisa é que, assim, eles sempre tiveram uma cultura relativamente única ali. Eles têm uma linguagem única, inclusive, né? Porque a origem da língua europeia é aquela indo-latina, não sei. Só que na Finlândia, na Estônia e na Hungria se fala um negócio que se chama finno-úgrico. É uma origem de língua diferente, inclusive. Eu acho que isso influenciou em, ser uma cultura diferente no sentido de ver as outras como dominantes, às vezes. E a Estônia foi independente por pouco tempo. Ao longo de toda a sua história como povo, cultura, etc., sempre tinha alguém dominando. Quase sempre tinha alguém dominando. Se não eram os alemães de não sei o que, os russos de não sei o que, era o Império Soviético, era a União Soviética. Se não era isso, era o Império Russo. Se não era isso, era a Alemanha invadindo. Então sempre tinha... sempre não, mas por uma boa parte da história tinha essa visão de o governo não é a gente. É alguém que chegou com muito fuzil, com muita arma aqui e falou, cala a boca. Tava mais claro o que era o governo. Tava mais claro o que tava rolando. Inclusive, quando eu fui no parlamento lá, aliás, o parlamento deles parece só um casarão mineiro genérico, assim. Uma casa, assim... Nossa, aqui no Brasil, aquilo ali não cabia nem a secretaria de 2 gabinetes de 2 ministros do STF. Não ia caber ali dentro, cabe o parlamento inteiro dos caras. Na frente deles, e ali há muito tempo, na frente tem uma igreja ortodoxa russa, que o Império Russo construiu na época dos czares, porque a igreja era parte do Estado. A igreja era o Estado. Então eles construíram na frente do parlamento para dizer assim, vocês têm uma certa independência aí como território estoniano, não sei o quê, mas estamos de olho. Do outro lado da rua que nós estamos olhando. Vocês estão sendo vistos. Vocês estão sendo... Lembrem-se disso. Sempre existia isso. Então eles sempre viam isso com ceticismo. Aí depois você tem o Império Russo, que são os czares, que era uma merda. Depois você tem a Alemanha invadindo. Depois você tem a União Soviética invadindo. Depois tem os nazistas invadindo. Depois tem a União Soviética invadindo. Os caras tomaram tudo isso ao longo de 30, 40 anos. E aí eles ficaram dentro da União Soviética por décadas. E quando eles se libertaram... que foi todo um processo, né? Não foi só um dia, foi anos de batalha, de resistência. Tinha essa noção muito clara de Estado e governo tem que ser olhado com extrema suspeição. Extrema. Porque isso aqui dá merda. Se você quiser fazer merda, esse aqui é o veículo perfeito para fazer isso. Isso aqui não tem um histórico bom, isso aqui não tem nada a ver com a gente. Eles também tomaram uma decisão que outros países aí soviéticos não tomaram. Eu não sei de nenhum outro que tomou essa decisão. Talvez tenha, mas eu não sei. A constituição do novo governo, dessa nova estrutura, do que a gente vai ser agora, não terá a participação dos prévios. Porque outros países falaram, mas a gente precisa manter os caras da União Soviética, ou dos caras que trabalhavam, mesmo que fossem daqui, né, de nós, os lituanos ou polonês, etc., tanto foi. Os caras que trabalhavam no negócio de indústria, né, pra rodar as indústrias e tudo mais. Não. Quem tava antes não participa do novo. Vamos zerar. Limpa. Limpou. Tirou. E eles tiveram muito forte a influência de um cara chamado Mart Laar, que ele foi o primeiro-ministro da Estônia.
Ele era um professor, salvo engano, de história na União Soviética. E ele tinha lido um livro de economia que era o livro para escolher do Milton Friedman, que tinha esses valores muito fortes de liberdade. Que foi a minha porta de entrada para o liberalismo também. Acho que para várias pessoas também. Depois eu fui para o libertarianismo e tudo mais. E isso influenciou e depois levou eles como nação, não só o Martlar, mas levou eles como nação a ir atrás dessas ideias. Porque a gente está rejeitando a União Soviética. A gente sabe o que é isso. A gente sabe todas as pessoas que morreram. A gente sabe todo o genocídio que foi. A gente sabe todo o controle, censura e opressão e repressão que era. Então nós estamos claramente rejeitando isso. Então vamos para ideias de liberdade. Quem que são os caras? E trouxeram um monte de ideia da galera de Chicago, trouxeram um monte de gente de várias ideias diferentes para constituir uma nova estrutura, de constituir uma nova estrutura de governança ali, o novo Estado estoniano. E dentro dele, dentro da Constituição, você tem coisas de extrema suspeita com o Estado que estão até hoje. Isso eu digo assim, porque eu conversei com pessoas que estavam dentro disso, eu conversei com o ex-primeiro-ministro lá, eu conversei com gente que fez os sistemas, que participou da parte da redação legal e tudo mais. Inclusive, toda vez que o Ciro Gomes fala que não se taxa dividendos na Estônia, eu fico puto, porque eu conheço o cara que redigiu a lei que taxa dividendos na Estônia. Tipo, filho da puta, eu posso te colocar pra ligar pro cara, ô arrombado. Para de mentir, seu filho da puta. Eu fico puto com aquilo. Eu até falei com esse cara, falei, você sabia que tem um candidato à presidência que fala isso? Ele falou, what an idiot. Tipo, sabe, ele ficou, tipo, genuinamente surpreso. Como é que o cara mente na lata sobre isso? Mas eles constituíram toda uma estrutura de governo que não só legalmente, explicitamente tem várias coisas para contenção de Estado, mas está no espírito da parada lá dentro. Então, por exemplo, eles têm uma lei que é o seguinte: um funcionário público não pode te pedir o mesmo documento 2 vezes. Se alguma informação já está em posse do Estado, ele não pode pedir 2 vezes. Ele pode pedir uma. Então, eu estou querendo renovar minha CNH e eu preciso de um teste seu, né? Você está querendo renovar tua CNH, né? Aqui. Eu preciso de um teste visual teu, né? Só para certificar e tal, que você tá vendo e tudo mais. Não, eu tenho no hospital lá, tal, que eu fiz que hospital público, eu fiz lá, tem o meu teste lá. Vai lá pegar. Se vira. Se o cara pedir de novo, a segunda vez ele é exonerado. Entendi. Perde o cargo. Qual é a justificativa para tamanha... Uma das coisas que a União Soviética fazia para oprimir as pessoas era pedir papelada de tudo. Você quer casar? Cadê teu registro aqui partidário, serviu o exército, fez não sei o que, certidão educativa de... Cadê tua papelada? Como é que eles oprimiam? Como é que eles barravam as pessoas? Exigindo papeladas, exigindo certificação, exigindo um monte de coisa. Então, tipo, não, você já tem. Você resolve aí. Eu não tenho que provar. Você tem uma presunção de inocência perante o Estado. É responsabilidade do Estado ter... eles têm essa visão. É responsabilidade dele ter as informações e saber e tudo mais. Eu não sou obrigado. Se ele já tem esses dados, ele que se foda pra encontrar esse negócio aí. Eu não tenho que ficar trabalhando para ele pra achar esse negócio. Então, de alguma forma, o ter passado por um Estado grande e tirânico contribui para o pensamento libertário? Sim. Eu acho que cria um trauma. Mas não necessariamente faz com que você tenha uma sociedade livre depois. Tanto que você tem países que são ex-soviéticos que hoje são ditaduras malucas. Você tem todos os estãos, Quirguistão, Tadiquistão, Uzbequistão. Você tem a Bielorrússia, que é um negócio surreal. A última ditadura da Europa é surreal que está acontecendo. Do Lukashenko lá, né? É, bizarro. E você tem ainda países que estão no meio termo, que não são ditaduras, mas que ainda tem um monte de estrutura maluca, tipo... E que mesmo que são países que a gente recomenda pra ser, tipo, tem algumas coisas dentro do Código Tributário que faz sentido, mas algumas coisas que é, tipo, puro derp. Tipo Romênia. Você tem algumas coisas, tipo, Romênia e Bulgária, que, tipo, mano, o que vocês estão fazendo, cara? O que tá acontecendo aqui, entendeu? A Geórgia, quando saiu da União Soviética também, ela saiu super autoritária, super burocrática e foi ter a sua revolução de liberdade em 2002 com o Mikhail Saakashvili, que foi outra história. Eu tenho um vídeo sobre isso que eu adoro, cara. Então, assim, não necessariamente gera isso. Não necessariamente, mas eu acho que mostra para as pessoas, mano, eis as consequências, tá? Eis o que acontece quando você cruza a linha. Mas não necessariamente isso vai causar ideias de liberdade nas pessoas. Eu sempre digo que, no fim das contas, volta para pessoas. Eu acho que o que decidiu muito na Estônia, e na Letônia, e na Lituânia, foram as lideranças, que foi quem estava puxando os movimentos de independência e de soberania de fora da União Soviética, para depois vamos continuar. E essas pessoas que puxaram esse protagonismo já tinham as ideias de liberdade. Porque em outros países não tinha um movimento tão forte, então quando caiu algum outro funça qualquer... Tinha um vácuo ali. Ficou num vácuo e falou, eu vou montar o meu esquema aqui então. Então, assim, você acabou com a Bielorrússia, ou acabou com os estãos lá da vida. Você tem casos onde isso aconteceu, então não necessariamente, sabe? Você precisa ter pessoas ativas. E volta para aquela coisa que, tipo, o preço da liberdade é vigilância eterna, sabe?
se você não tem pessoas, se você não tem essas ideias ativamente na cabeça das pessoas e em instituições e ideias, instituições celebrando isso, passando isso para as pessoas, isso não tá na cultura, cara. Não rola, entendeu? Você não pode... Não adianta você ir lá e mudar a Constituição toda e a lei toda e falar, pronto, vocês são livres agora. Se você fizer isso na Argentina hoje, há 10 anos o cara vai voltar pra bosta que é. É o que aconteceu no Chile, entendeu? Na força, no autoritarismo, e eu não defendo isso, fizeram uma Constituição de maior liberdade econômica que tudo mais. A PIB subiu, bababá. Legal. As pessoas entenderam isso. Foi explicado para as pessoas a importância da liberdade, a importância dos valores, e que liberdade não é só econômica, é social, é respeito e tudo mais. Foi colocado isso? Não. Foi colocado, inclusive, que esse negócio veio na força pra gente. Durou o que durou. Mas como é que já foi pro saco.